A partir da celebração de São Matias, pensando na sua estranha escolha, né? Uma escolha feita pelos apóstolos, que no final acontece um sorteio, não é? Eu pensei um pouco numa reflexão que li já há algum tempo, vou até procurar melhor, do cardeal Giacomo Biffi sobre os bispos de Milão, e que eu acrescentaria até um outro. E, em primeiro lugar, olhamos um pouco o texto da escolha de Matias, que está nos Atos Apóstolos, capítulo 1, né? Que outro receba o seu cargo, o cargo de Judas, né? O cargo de Judas, o lugar de Judas. É necessário, pois, que destes homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu no meio de nós, a começar pelo batismo de João, até o dia em que nos foi arrebatado, cada um se torne conosco testemunha de sua ressurreição. Apresentaram dois homens, José chamado Barsabás e cognominado Justo, e Matias. Então fizeram esta oração: Senhor, tu que conheces o coração de todos, mostra qual destes dois escolhestes para ocupar neste ministério apostolado e o posto que abandonou Judas para esse lugar. Lançaram a sorte sobre eles, e a sorte caiu em Matias, e foi colocado no número dos 12 apóstolos. Está no capítulo 1 dos Atos Apóstolos. Algo estranho. Hoje em dia ninguém vai fazer um negócio desse, não é? Nós temos para a escolha dos bispos aí um longo processo. Vários padres receberam alguma carta uma vez da nunciatura, colocado ali sob segredo pontifício, pedindo aí algumas informações sobre um determinado padre, dizendo: olha, não é para falar nada para ninguém, é para você dar as informações sobre isso aqui a partir do conhecimento que você tem. Então, existe um processo que é bem mais longo. É um processo trabalhoso, até que se chegue a uma conclusão que será apresentada ao Papa e para tomar a decisão, né, final a respeito daquela escolha ou não. Bem, mas temos esse exemplo assim estranho, que no final não foi uma escolha sem critérios. Havia um critério, o critério foi qual? Dentre estes homens que nos acompanharam durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu no meio de nós, começando do batismo de João até o momento da ascensão. Então, um critério havia, mas depois, no final, houve um sorteio. A escolha de Deus, às vezes, se faz de maneiras diversas, não é? De maneiras, às vezes, até não acharíamos das mais corretas. E a reflexão de Giacomo Biffi sobre alguns bispos de Milão, em concreto, 3, foi o seguinte: primeiro, o grande Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, no século IV, ele é escolhido a partir de uma disputa. Após a morte de um bispo que tinha uma inclinação ariana, Santo Ambrósio ele tem uma função pública, de um magistrado, e vai regular essa eleição. E as suas ponderações, né, querendo fazer a paz, querendo o melhor, são tão boas que acabam querendo que ele mesmo seja o bispo, né, e não nenhum dos outros que se apresentam. E ele tinha uma função de magistrado, não queria de jeito nenhum, nem batizado era, mas recebeu várias pressões. Inclusive, quando ele recorreu ao imperador para não assumir o posto, o imperador achou ótima ideia. Até porque ele tinha tido no bispo anterior uma pessoa mais dócil, não é? Aos seus pedidos, não sei o que, então achava que também Ambrósio seria. Se deu mal. Ambrósio vestiu a camisa para valer e agiu como bispo, assumiu sua autoridade. Inclusive, para que entendessem que ele não estava atrás de honra e dinheiro, ele doou os bens. Para que entendessem que o seu compromisso agora era com a Igreja de Jesus Cristo. Procurou ter a melhor formação possível, ele tinha uma formação humanística fantástica, se vê isso aí,
no uso das palavras. Agostinho, quando ainda antes de convertido, ele foi escutar, porque ele tinha uma função, podemos falar sobre isso outro dia, ele tinha uma função também de confrontar Ambrósio. Era uma das suas instruções que ele recebera de Símaco, prefeito de Roma, era de confrontar Ambrósio. Uma das coisas que da primeira vez que ele escutou, ele percebeu que Ambrósio era muito melhor que ele. Agostinho era ainda um jovem professor de retórica. Ele descobriu a primeira coisa, que Ambrósio era muito melhor que ele. Agora, ele procurou, a partir do momento da sua eleição, levar a sério. E levou a sério, estudou, e se tornou um grande mestre, doutor da igreja, um grande mestre da vida cristã e, sobretudo, um homem que sabia agir como bispo da sua cidade, não cedendo às autoridades naquilo que não era correto, era injusto. Aí pegaríamos também, pegando aí o século XII, pegaríamos também, aí século XI e XII, pegaríamos também a figura de Thomas Becket, na mesma linha. Tá? Thomas Becket, na mesma linha também, ele era chanceler do rei de Henrique II, e esse insistiu e conseguiu fazê-lo arcebispo de Canterbury, na Inglaterra, né? E do mesmo jeito, ele assumiu, vestiu a camisa. Indicações políticas. No caso de Thomas Becket, ele acabou sendo assassinado, dia 29 de dezembro é o seu dia. Indicações políticas que, no final, com a graça de Deus, os bispos assumiram. E voltando a Milão, tivemos duas grandes figuras, São Carlo Borromeu e seu primo, bem mais novo, Federico Borromeu. Esses aí eram indicação nepotista e da grossa e da alta. Eles eram sobrinhos do Papa Pio IV. E eles também tiveram essa indicação. Eles se tornaram cardeais cedo, tiveram que se tornar cardeais antes dos 25 anos, e ambos foram arcebispos de Milão, né, com um intervalo entre os dois. Agora, entenda, também foram para valer. Quando o Concílio de Trento decretou que os bispos deveriam morar na sua sede, São Carlo Borromeu não teve dúvida. O pessoal disse, não, isso ainda tem que ser implementado, regularizado no que vocês seriam. Pegamos os trecos, para mim, o que nós aprovamos é claríssimo. Vamos embora. Mudou para Milão. Enfrentou uma peste terrível, a peste de Milão. Né? Enfrentou essa peste. A peste não é uma coisa tão rara na cidade, não. Foram várias. E enfrentou e morreu dela, né? Como um autêntico pastor. E depois também tivemos seu primo mais novo, Federico Borromeu, que também pegou um outro momento de dificuldade nobre, também vestiu a camisa. Então, às vezes, nós temos essas escolhas de Deus que vêm por meios estranhos, até teoricamente assim reprováveis, mas Deus sabe agir mesmo nessas situações difíceis, se nos deixamos guiar por Deus. É verdade, também às vezes se erra, claro. A igreja não tem infalibilidade, nem em governo, nem em pastoral. Às vezes cometemos equívocos, isso é verdade. Mas, em vários lugares, em vários momentos, Deus aproveita de situações difíceis, de um método errado, para ali fazer o seu ato, levar o seu ato de grandeza para si, claro, para a honra de Deus, para a glória de Deus e para o grande bem dos homens. Nesses momentos, esses santos escolhidos de forma tão estranha também intercedam por nós.